Meu nome é Beatriz Souza Damasceno, sou estudante de agronomia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e vou apresentar o trabalho intitulado Como produção de muda de sisal, Agave sisalana perrine em substratos com tricoderma. O sisal ele tem origem no México, mas está bem adaptado às regiões áridas e semiáridas do Brasil. O Brasil atualmente é o principal produtor de sisal, sendo que a Bahia é responsável por 94% dessa produção. O cultivo do sisal é voltado para a extração de fibra. No entanto, são importantes pesquisas que apontem alternativas tecnológicas para a produção de muda, com qualidade fitossanitária e nutricional. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar o desenvolvimento de mudas de sisal associadas a diferentes substratos com tricoderma. As mudas de sisal foram obtidas através do método de micropropagação in vitro. Essas mudas foram transplantadas para 2 substratos, sendo o substrato 1 composto de 50% de solo, 30% de fibra de coco e 20% de composto orgânico, e o substrato 2 composto por 50% de solo e 50% de fibra de coco. Os isolados de tricoderma selecionados foram o R75, TCS35, F12 e R39. Esses isolados de tricoderma eles foram crescidos em placas com meio BDA por 8 dias a 28 graus. Após esse período foi feita a suspensão e essa suspensão foi ajustada para a concentração de 10/8. Após realizar a suspensão, ela foi inoculada nas mudas de sisal 5 ml da suspensão em cada planta. Esse experimento ele foi mantido em casa de vegetação por 4 meses e o seu delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial. Após 4 meses, foram avaliadas as variáveis: comprimento de folha, largura de folha, massa seca de folha, número de folha, volume de raiz e massa seca de raiz. Os resultados demonstraram que houve interação significativa entre os isolados e os substratos para as variáveis comprimento de folha, largura de folha e massa seca de folha, sendo que, no substrato 1, os isolados R75 e F12 tiveram melhores resultados, apresentando as maiores médias de crescimento. Já no substrato 2, o isolado R75 foi o que teve o melhor resultado, com melhores médias. Para as variáveis número de folha, massa seca de raiz e volume de raiz, não houve interação significativa entre os isolados e os substratos. No entanto, os isolados R75, F12 e R39 se destacaram nessas variáveis. Os isolados que mais se destacaram nesse trabalho foram os isolados R75 e F12. Esses isolados eles são das espécies Trichoderma saturnisporum e Trichoderma asperellum. Na literatura já é possível encontrar trabalhos que falam que essas espécies são importantes como promotores de crescimento. Esse estudo demonstrou o potencial de inoculação de tricoderma e muda de sisal micropropagada na fase de aclimatação e que o substrato contendo 50% de solo, 30% de fibra de coco e 20% de composto orgânico é o mais indicado. Fica aqui então meu agradecimento à atenção de todos e também agradecimento a todos os colaboradores desse trabalho. Obrigada!